Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sessão às 6. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas e finalmente filmes tão esperados de 2020 estão sendo lançados. Semana passada saiu o episódio comentando sobre Os Novos Mutantes, minhas impressões, algumas repercussões que o filme teve. Vou deixar o link aqui na descrição. E agora Mulan, que devia ter sido lançado lá no final de março, mas foi justamente por aí que o coronavírus se expandiu mundialmente, obrigando o filme a ser lançado só agora, em setembro. Hoje não vou só compartilhar minhas impressões do filme, como também comparar com a animação original, as mudanças, discutir também um método bem diferenciado que a Disney desenvolveu para disponibilizar Mulan. Enfim, há muito o que conversar e farei isso dividindo essa edição em duas partes. A primeira que não haverá spoilers e a segunda que haverá. Então fiquem ligados aí, bora lá! A sinopse é a seguinte: quando o imperador da China emite um decreto estabelecendo que um homem de cada família deve servir no exército imperial para defender o país dos invasores do norte, Mulan, a filha mais velha de um honrado guerreiro, se apresenta no lugar de seu pai adoentado. Disfarçada de homem, ela é testada a cada etapa do caminho e deve controlar sua força interior e abraçar seu verdadeiro potencial. É dirigido por Nick Caro e, obviamente, é baseado na animação original dos anos 90. E provavelmente haverão algumas informaçõezinhas básicas que eu vou comentar sobre a animação original, só avisando. E outra coisa, se eu pronunciar algum nome aqui errado ao longo desse episódio, vou logo pedindo desculpa, tá? Mas eu vou tentar. Bom, essa diretora ficou conhecida por polemizar bastante antes mesmo de sair o filme. Não sei se vocês lembram, mas tinha um período que toda hora saía uma informação de que ela ia alterar alguma coisa da história original. Aí todo mundo já ficou meio assim, né, estranhando, justamente pelo apego à animação. Então vamos começar comentando bem rapidamente sobre as principais mudanças que mais preocuparam os fãs. A primeira é sem o dragão Mushu, que tem uma grande participação na animação e é aclamado por muitos fãs. Então ter isso substituído por uma fênix, que foi o que foi feito, foi uma jogada muito ousada. E assim, eu sinceramente, agora que já vi o filme, não senti falta nem um pouco. A Fênix, apesar de aparecer bem brevemente, cumpre o papel dela, sem contar que é visualmente lindíssima. Eu acho que foi uma escolha interessante. Eu acho que essa mudança aconteceu de dragão para Fênix, não tenho certeza, mas acredito que a Fênix tem algum símbolo cultural para a China, que é o público-alvo, né, desse filme, desse novo filme. Então, para mim, no geral, foi uma substituição interessante, que não me incomodou, não. Outra coisa que tinha sido anunciada foi a ausência das famosas músicas, o que foi a gota d'água para muita gente, porque muitos consideram a trilha sonora de Mulan uma das mais memoráveis das animações da Disney. Mas eu fico muito feliz em dizer que, mesmo não havendo uma música cantada, e às vezes eu até sentia uma falta, não vou mentir, há vários momentos em que a melodia dessas mesmas músicas fica no fundo das cenas, só instrumental mesmo, sabe? Mas pra mim também foi o suficiente. Tem uma em especial, a música Reflection, ou Reflexão em português, que quem sabe o que diz ou o que significa a letra, quando escuta a melodia em cenas específicas, é muito lindo, porque todos os instrumentais das músicas originais são colocadas em determinadas cenas com um propósito, sabe? Não é por acaso. Então, atenção aí aos fãs, prestem atenção na trilha sonora desse filme que tá lindíssima. Outra mudança foi a ausência do personagem Li Shang, que foi originalmente o interesse amoroso de Mulan. E assim, do jeito que as pessoas falavam, parecia que na história ia ficar um vazio enorme por ser alguém super importante. Mas, gente, tem um personagem, na minha opinião, igual a ele, que é o Chen Hong-hui, interpretado pelo ator Oh Sun-an. Eu ia deixar pra falar dele mais pra parte dos personagens, mas não tem problema. Sinceramente, o roteiro só fez mudar o nome e a origem, mas a personalidade, as cenas, a importância que ele tem para a história
é a mesma que a da animação de 98. Eu não vi muita diferença, sendo bem sincero, em relação a isso, mas as cenas dele com a Mulan são muito legais, dá pra sentir uma química, principalmente no final, isso é lidado com bastante delicadeza. Mas assim, assistindo, eu notei que as diferenças iam além dessas que eu acabei de mencionar. Digo isso também porque um dia antes de ver o filme, eu reassisti a animação, então vamos lá. As principais, sem spoilers, são as seguintes. Apesar de adorar a versão de 98 e de mostrar aspectos como a opressão social e o patriarcado, há alguns momentos que nunca aconteceriam na vida real. Tipo, por exemplo, aquele em que os amigos da Mulan tentam se passar por mulheres para passar pelos guardas dos inimigos. Não sei se vocês vão lembrar, mas aqui nesse live action é um filme tão maduro. A animação é também, mas aqui é bem mais no modo como ela é contada e também em como a protagonista reage às situações que ocorrem ao longo da sua jornada. Porque apesar de ter magia, por exemplo, ela não menospreza ou diminui algumas cenas super inteligentes, como, por exemplo, as estratégias de guerra, que são bem mais perceptíveis aqui, o que é bem legal. Outra diferença que eu notei foi o Chi. Eu até pesquisei o significado para não falar besteira aqui. Calma. Chi é uma energia vital que circula dentro de nós, no ambiente e entre as pessoas. Pronto, deve ter muito mais para complementar o significado de Chi, mas o resumo é isso. E eu trouxe esse aspecto aqui porque fiquei surpreso quanto essa energia é mencionada. Por um lado faz super sentido porque é algo bastante presente na cultura da China, mas me chamou a atenção porque ela tem muito a ver com a história, está conectada diretamente com várias mensagens que o filme traz e principalmente tem um destaque a mais que eu só posso comentar na parte com spoilers. E outra, que eu me lembre, a animação não fala disso. Se fala é bem pouco, mas enfim. Saindo das comparações, queria dizer que o live action de Mulan é super digno de estar entre as outras adaptações feitas recentemente, como A Bela e a Fera, Aladdin, Cinderela. Os visuais são sensacionais. A fotografia é muito bonita, as cores que as diferentes locações possuem, seja no palácio ou nos campos abertos, até a vila onde ela cresceu, tudo se destaca e ajuda a dar vida às cenas. Outra coisa que contribuiu também foi o design de produção, que eu tenho que mencionar aqui. A arquitetura é lindíssima, tem uma em especial, a sala do trono do imperador, que ao lado do trono tem umas coisas douradas, não lembro se são da parede ou se são esculturas, mas assim, eu não só fiquei besta com a beleza, mas também em como eles usam detalhes assim para construir um ambiente convincente. Eu sei que eu devo estar parecendo um disco quebrado, elogiando tudo, mas se você assistir, vai entender que é isso, sabe? Principalmente nesses aspectos mais técnicos. É por isso que eu também não posso parar por aqui. Há várias cenas em que o cabelo e a maquiagem se destacam muito. Percebi mais nas cenas do encontro com a mulher casamenteira. Inclusive, assim como na animação, eles mostram ela se arrumando, toda a preparação, é bem legal. E não só com a protagonista, mas desde os personagens secundários até figurantes, dá pra ver que investiram um bom tempo na preparação do cabelo e maquiagem. E o mesmo vale pro figurino. Me chamou a atenção principalmente quando a Mulan troca de uniforme de forma bem prática, da versão masculina para mais feminina, tudo bem sutil. Como vocês podem perceber, é um filme bem rico em detalhes. Quem assistiu já deve saber disso, com certeza. Mas outros aspectos que dá para perceber aqui é que é um filme longo, mas assim, eu digo isso da forma mais positiva possível. Quando eu notei que bastante coisa já havia sido mostrada e tinha se passado só 20, 25 minutos, é impressionante porque você já imagina que o resto da história vai ser assim, muitos acontecimentos mostrados de forma dinâmica, ao mesmo tempo em que desenrola uma história interessante que prenda a atenção do público, e é exatamente isso que acontece. Agora, por falar em história, o roteiro, por valorizar uma narrativa com tantos acontecimentos, como eu disse, é muito completo. Tem drama, tem ação, tem
bem mais ação do que eu esperava, mas até que na animação, inclusive abre o espaço, como eu disse, para introduzir umas técnicas, umas estratégias de combate, bem filme de guerra mesmo, foi um ótimo acréscimo. E uma rápida observação, a Disney conseguiu fazer o primeiro filme que eu já vi de guerra sem sangue. Não me tirou da história. Eles usam uns ângulos de câmera, uns cortes que evitam de propósito aparecer qualquer coisa do tipo. O que acaba sendo inteligente da parte deles, né? Porque aí não precisa aumentar a classificação indicativa, mantendo o público-alvo o mais vasto possível. Então, economicamente, assim, por uma estratégia de empresa, isso é bem inteligente. Mas, como eu disse, não me tirou do filme. Em relação ao filme original, acredito que eles fizeram sim muitas mudanças na narrativa, mas que no fim das contas trazem uma forma diferente, muito ousada de contar a história de Mulan, e esse live action consegue não só ser algo próprio, sem depender exclusivamente da primeira versão, ao mesmo tempo que há momentos, referências da animação original de 98. Eu diria que é um ótimo exemplo de adaptação. Essa é a palavra que define muito esse filme para mim. E todas as mensagens que ele traz, que são múltiplas, são bem ricas, que te fazem pensar mesmo. Pronto, em relação a isso, eu notei que esse filme faz um trabalho melhor que o original, no sentido de mostrar ao público como Mulan está sozinha, por não ser compreendida, por ir além do que é esperado dela. E quando eles conectaram tudo isso, a solidão de não ter ninguém para conversar, ou alguém que entenda o que você está passando, e também expressar na personalidade dela o medo de ser rejeitada, de falhar, isso foi lindo demais. Me emocionou bastante. Senti que eles aprofundaram isso mais aqui do que na versão animada, o que tornou essa adaptação uma experiência bem mais adulta. Não que a anterior não seja, mas ele não é só adulto, como também é sofisticado. Há mensagens tanto orais, diálogos, como visuais, e tornou tudo uma experiência, como eu disse, bem mais rica. Eu vi um comentário na internet de alguém que disse que esse live action vai falar muito com pessoas que se consideram à parte da sociedade ou dos padrões, como muitos membros de minorias se consideram, por exemplo. E pensando bem, eu super concordo. Essas pessoas, aquelas que sentem que precisam lutar para se encaixar em algum lugar, essas são as que mais tendem a se identificar não só com a história de Mulan, mas com a própria personagem em si. Ok, vamos agora para os personagens. E eu trouxe duas, na verdade. A própria Mulan, né? A Liu Yifei, que é a atriz que interpreta a protagonista. E assim, na primeira meia hora, confesso que fiquei com dúvida se ela tinha o necessário para expressar fisicamente e emocionalmente a Mulan que a gente já conhece. Mas da metade, talvez até antes, pro final, ela me conquistou. As cenas de ação dela são muito boas, principalmente no terceiro ato. E eu não sei se o que eu vou dizer agora foi uma escolha da atriz ou da produção, provavelmente da atriz, mas ela não é muito expressiva, sabe? E para mim, por incrível que pareça, isso favoreceu muito as cenas mais emocionais, como as que ela é relembrada do seu lugar na sociedade, como mulher, ou dos outros dilemas morais que são trazidos a ela, mas, assim, não expressar inúmeras reações aqui especificamente acabou sendo bom porque menos é mais. E às vezes ela nem precisa falar nada, basta olhar para ela, principalmente para os olhos, que chamam bem a atenção, e deixar o público fazer o resto. E outra, não ter várias emoções à mostra ou à flor da pele toda hora me convenceu de que ela poderia se tornar uma guerreira, uma militar. Justamente porque guerreiros, tanto masculinos quanto femininos, costumam ser rígidos, né? Sem esboçar muita coisa. Então, isso foi um aspecto positivo também. Em seguida, temos Gong Li, que interpreta Xian Lang. É uma personagem nova, digamos assim, que nos trailers é mostrada como uma feiticeira, né? Que muda de forma. E isso também foi aquilo que eu falei no começo do episódio. No início todo mundo ficou, meu Deus, pra que uma feiticeira no filme? Não tem nada a ver. Mas assim, o modo como eles encaixam ela no resto do filme
e as consequências das decisões que ela tomou no passado são extremamente importantes para a história e para o desenvolvimento de alguns personagens até. Foi aquilo que eu acabei de falar. A adaptação é a palavra certa para descrever esse filme, ainda mais essa personagem, que além do mais rendeu várias cenas de luta e visuais bem chamativos. Bom, o lançamento do filme foi feito recentemente, no início de setembro, na plataforma Disney Plus. Ao decidir colocar um filme grande como esse no seu serviço de streaming, a Disney, para ter como lucrar, não simplesmente adicionou lá no catálogo de bandeja para os assinantes. Ao invés disso, quem tiver interesse em desbloquear o filme na plataforma vai ter que pagar $30 para poder ver quantas vezes quiser. Esse modelo é algo muito interessante porque eu não tenho conhecimento de um outro serviço de streaming que faça isso, então vamos supor que eles sejam os primeiros. Se isso der certo e Mulan for um sucesso, ter a oportunidade de obter filmes que seriam originalmente lançados no cinema, no conforto da nossa casa, podemos esperar que isso se torne algo mais frequente. Filmes como Viúva Negra, por exemplo, podem ter o mesmo destino. Então toda essa fase agora é de experimentar. Na verdade, Hollywood inteira está passando por um processo de experimentar novas direções, novos rumos. Então essa foi a forma que a Disney encontrou de se reinventar e ver se compensa investir no futuro. Se for um sucesso, eu não duvido que outros serviços de streaming comecem a fazer o mesmo. As informações melhor explicadas e atualizadas sobre isso vão ser discutidas na próxima edição de Impactos do Coronavírus em Hollywood, que já está em desenvolvimento, então fiquem ligados. E assim, quando eu vi a animação pela primeira vez, me dei conta que, sem dúvida, é a história mais empoderada da Disney. E nesse live action, eu digo mesmo, é a adaptação mais empoderada deles já feita até o momento. E olha que as anteriores também são excelentes. Então eu super recomendo, não só para quem é fã da Disney e da animação de 98, mas para esse último grupo, não esperem nada extremamente fiel, e essa é a intenção. Não só para os fãs, mas também para quem não é fã da Disney. Acredito que esse grupo também pode se surpreender. Não só por ser um filme sem músicas cantadas, mas também porque é uma excelente e emocionante história de ficção em que muitos tirem mensagens que podem ser aplicadas no nosso dia a dia ou na nossa vida pessoal. E assim, quanto maior a tela você puder assistir, porque assim, realmente ia ser incrível ver esse filme no cinema. Então, assim, eu finalizo a parte sem spoilers de Mulan de 2020. Eu ia acrescentar aqui toda a polêmica que tá rolando em volta desse filme, os comentários da atriz, a própria Disney, a tentativa de boicote. Mas assim, se eu falasse tudo isso, tenho receio do episódio ficar muito estendido, muito grande. Então achei melhor não. Talvez eu mencione na próxima edição de Impactos do Coronavírus em Hollywood. Mas enfim, para quem já assistiu ou não se importa com spoilers, essa próxima parte é para aprofundar mais alguns comentários, além de trazer os meus destaques pessoais. Para quem vai parar por aqui, recomendo retornar aqui pro episódio quando você já tiver assistido o filme. Se você curtiu essa edição, segue a gente lá no Instagram, @sessãoas6, comenta lá suas impressões, o que você concorda ou não do que foi dito aqui no podcast. Compartilha esse episódio para alguém que tá ansioso para assistir Mulan, que me ajuda bastante. Então é isso, vamos agora para a zona com spoilers. Galera, a primeira coisa que eu preciso comentar é a questão do Chi, de como essa energia interna foi retratada, foi representada no filme. Eu juro que não notei isso enquanto assistia, mas quando fui olhar a opinião do pessoal nas redes sociais, entendi que aquelas cenas dos guerreiros andando nas paredes, a feiticeira lá com 1000 habilidades diferentes, e até a Mulan mais pro final, tudo isso era o Chi, mostrado em forma de dons, de poderes. E isso foi um fator para muita gente decidir se gostou ou não do filme. Porque eu dei uma pesquisada e do ponto de vista das pessoas que não curtiram isso, o que faz a Mulan ser uma personagem incrível na animação é que ela é como nós. Não nasce sabendo nada e aprende, mesmo que isso signifique cair várias vezes,
mas que a persistência a levou ao sucesso. E perceber que aqui vale mais o chi do que treinar e aprender na raça, acabou ofendendo as pessoas que se identificavam com a personagem por ela originalmente não ser considerada como alguém especial, entre aspas. Bom, como eu disse, eu só notei essa contradição quando eu li os comentários de quem já tinha assistido. Então, assim, eu entendo esse pensamento, tem um certo sentido, mas no filme fica bem claro que você só pode guiar ou expandir o seu chi, digamos assim, se você for você mesmo. Essa é uma das maiores mensagens que o filme trouxe. Fingir ser quem ela não era, no caso um homem, fez com que Mulan perdesse o seu chi, ou pelo menos parte dele, mas quando se libertou daquela mentira e não se conteve mais, fez com que ela fizesse coisas incríveis no terceiro ato, naquelas cenas da grande batalha. Tantas acrobacias, giros, chutes, e eu sinceramente achei que essa metáfora funcionou. Mas é verdade que quando ela era criança, sem ninguém ter ensinado nada, ela já dava uns mortais, tinha uns reflexos incríveis. E eu realmente achei essas cenas dela jovem muito convenientes. Tipo, olha só o que eu sei fazer de primeira, sem ninguém ter me ensinado nada. Nesse sentido eu entendo. Mas vale lembrar que ela também teve seus momentos de aprendizado com aquelas atividades lá do grupo de treinamento dos militares. E isso também tem na animação. Então eu achei importante. Vamos seguir agora para as cenas que mais se destacaram para mim. Seguinte, um dos meus momentos preferidos, ou se não o meu preferido, foi quando Mulan escolheu se mostrar para os seus superiores no final do primeiro encontro lá com os invasores, que ela criou uma avalanche que soterrou os inimigos, bem parecido com a animação, inclusive. Mas aí é que tá, na versão original, ela é ferida em combate, aí quando o médico vai examinar, descobrem que ela é uma mulher. Mas aqui, ela teve a capacidade de escolher e decidir se mostrar para os outros, mesmo que suas reações não fossem o que ela esperava. Eu achei essa mudança, assim, sensacional. Deixou o filme ainda mais empoderado do que já era, sem contar que foi um momento muito pessoal para a personagem, eu senti. Coisa que isso não foi dado a ela na versão de 98. Outra surpresa foi a personagem da Gong Li, a feiticeira Xian Lang, porque todo mundo, ao vê-la no trailer e tudo mais, tinha certeza que ela ia ser algo completamente nada a ver com a história original. E no final das contas é revelado que sim e não, porque na verdade ela é aquele pássaro que vivia com o líder dos invasores na animação. Não sei se vocês vão lembrar, mas aquele pássaro aparece bastante. Às vezes até tinha uns ângulos de câmera só focados nele voando. E eu nunca entendi muito por quê. Porque era só um pássaro. Mas aqui eles criaram toda uma personagem em volta desse animal. E ainda por cima revelam que ela nunca foi aceita na comunidade onde vivia. Aí acabou criando laços com esses mercenários que só se interessam no que ela pode fazer com o Chi, né, nas suas habilidades. Então, basicamente, se a gente parar para pensar, a Mulan poderia se tornar ela no futuro, se ela não se aceitasse e renegasse os laços com a família para seguir seu próprio caminho. Basicamente isso. E quando, no fim, ela se sacrificou por Mulan, porque viu nela uma esperança de uma vida melhor, de uma realidade mais respeitosa e aceitável, aquilo foi muito bom. Tudo isso que eu falei, muito bom e inteligente, os roteiristas estão todos de parabéns. E por último, eu achei muito importante e queria ressaltar que Mulan não é uma mulher radical. Apesar de ser feminista, ela não quer destruir a cultura e as práticas de sua família e comunidade. Ela só quer alcançar seu potencial e ser respeitada. Digo isso porque no final, quando ela volta para casa, a irmã mais nova a conta que a casamenteira achou alguém para ela. E eu achei essa irmã um ótimo exemplo que não é só 8 ou 80, sabe? Ou você é a Mulan, ou você é o pessoal da vila que não gosta da Mulan. Não é assim.
Mulan apenas não se encaixa no molde do padrão da sociedade. E há pessoas que se identificam com esse molde. E tudo bem também, sabe? As duas não são iguais e ambas estão felizes com suas escolhas. E é isso. Essa é outra mensagem que, apesar de sutil, eu achei muito importante. Então, galera, dito isso, eu finalizo aqui por completo essa parte com spoilers. Muito obrigado se você escutou até aqui. Como eu falei, digam lá no Instagram, @sessão6, o que vocês acharam desse filme, se vocês querem assistir, se vocês concordam comigo ou não. Eu realmente quero saber, eu adoro ler os comentários de vocês. Se você escutou até aqui, muito obrigado. Fiquem ligados que há novidades por aí. Então é isso, um beijo e até a próxima semana. Tchau!